Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um episódio de um podcast depois de um tenebroso inverno. Espero que você esteja feliz, espero que você esteja na bênção e eu acho que eu te devo algumas explicações. Eu tenho passado por alguns momentos difíceis, sabe? E aí, de uns meses para cá, tem sido bastante difícil gravar conteúdo. Então, só agora que eu estou começando a realmente ter uma disciplina, realmente ter um planejamento de gravações, de produção de conteúdo. E a gente estava fazendo a série de Romanos, mas Romanos eu sei que eu tenho que me entregar mais, tenho que me dedicar mais para fazer esse conteúdo. Então, vou deixar Romanos um pouquinho de lado. A gente preparou um curso de Filipenses que você pode estar lá acessando, né? Um curso completo de Filipenses, que eu vou deixar o link aqui na descrição, se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, mas nesse momento eu não vou estar conseguindo fazer uma produção em série ali do livro de Romanos, então a gente vai voltar com os podcasts lineares aí, mais ou menos aí na vibe de pregação, de sermão. Aqui a gente tem um pouco mais de tempo, é diferente do devocional que tem no YouTube, é diferente do table sitting que a gente está começando agora, é diferente do worship, né, evidentemente. Podcast, então, eu acho que ele é o quadro mais profundo que a gente tem aqui no canal. Então a gente consegue aproveitar bastante, dedicar bastante tempo, bastante estudo, bastante Bíblia mesmo, sabe? Aquelas águas realmente mais profundas. E eu estava vendo a retrospectiva do ano de 2023 e eu fiquei muito surpreso, sabe? Porque realmente não foi um ano que eu me dediquei a produzir podcasts. Tem sido um ano bastante complexo, bastante conturbado e cara, eu fiquei surpreso com a repercussão que teve nos poucos episódios que foram lançados, na pouca produção de conteúdo. Mesmo assim teve um retorno bem bacana, então eu agradeço a você. Que bom que você tem dado esse espaço, que bom que você tem dado essa voz, né? Tem aberto aí o seu coração para aquilo que a gente tem produzido, e tudo isso é para honrar e glorificar o nome de Deus. Tudo isso é para que a gente reconstrua um lugar para que o Senhor não apenas visite, mas para que o Senhor habite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre paixão pela presença, que é o meu tema, se não um dos meus temas favoritos, se não o favorito que eu mais gosto de falar. Sempre que me dão um tema livre para pregar ou ministrar em algum lugar, é esse tema que eu escolho, sabe? Então eu tô bem feliz assim, sabe, de estar falando sobre isso. É um dos meus temas favoritos. Acho que não tinha jeito melhor de retornar a este quadro sem falar sobre o que mais Deus tem tocado meu coração desde o ano 2021. É o que mais tem me alcançado, assim, né? Paixão pela presença de Deus. Infelizmente, eu andando pelas igrejas, conversando com pessoas, eu vejo que tudo aquilo que a gente chama de religião, de liturgia, de atividades eclesiásticas tem se perdido o sentido, sabe? Eu vejo que a presença de Deus, que deveria ser o nosso alvo, a nossa busca intensa, tem sido deixada de lado para coisas, que são periféricas, sabe? São periféricas. A gente está tão preocupado com as nossas agendas, a gente não aprendeu nada com a pausa que a pandemia fez a gente ter, e a gente retornou a uma agenda de compromissos, e nessas agendas nós fazemos de tudo, nós usamos nossos dons, nós ministramos, nós pregamos, nós servimos a igreja, nós visitamos as pessoas, nós visitamos os doentes, e o alvo central, né, que é a presença de Deus, ele tem sido deixado de lado. A gente não fala mais sobre a presença de Deus, a gente não honra mais a presença de Deus, a gente não entra na igreja, por exemplo, e simplesmente espera o que Deus vai fazer. A gente já quer sair e fazer tudo. Então faz o programa, não pode ter pausa, não pode ter furo, não pode ter buraco, não pode ter espera, sabe? A gente está tão atordoado, a gente traz a nossa automatização da semana, sabe? Aquilo que você acorda, você escova os dentes, você vai para o trabalho, você nem percebe o que você está fazendo. Você nem se liga no que você está fazendo, você só quer terminar o seu dia de trabalho, voltar para casa e depois... E a gente traz essa rotina para esse relacionamento que a gente deveria ter com a presença. Então, a gente faz o nosso devocional ali correndo, e quando eu falo correndo, eu não estou falando de pouco tempo, sabe? Porque tem dias que realmente a gente não tem muito tempo para fazer, mas... tem como fazer um devocional de qualidade em pouco tempo. O problema é que a gente, sendo um devocional longo, sendo um devocional mais curto, a gente está jogando isso para automático.
O nosso devocional, que deveria ser um momento sem distrações, de encontro com a presença, de relacionamento com a presença, de receber novas revelações, tem sido nada mais, nada menos do que uma tarefa religiosa. Algo para preencher um relatório, algo para preencher algo para elevar os nossos números. E sabe, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que aqueles que viram a glória de Deus nunca mais foram os mesmos. Eles podiam até fazer grandes coisas, mas eles sempre queriam voltar. O alvo dessas pessoas, o alvo desses caras, não eram as suas obras, não era o seu ministério, não eram os seus números, não era o seu alcance, não era o seu engajamento. O alvo desses caras, por mais que eles conquistassem o mundo, realizassem grandes sinais e maravilhas, conquistassem muitas coisas, o alvo desses caras era simplesmente o tempo todo voltar para a presença. Vou trazer alguns exemplos para você. Lá em Êxodo, capítulo 33, nós encontramos um desses caras. Esse cara é Moisés. Só para você entender o contexto de Êxodo 33. Deus chegou assim em Moisés e falou: olha, o povo vai receber de mim terra, vitória e anjo. Eles vão receber uma terra, eles vão ter a vitória sobre o povo inimigo, e de lambuja eu ainda vou mandar um anjo para acompanhar vocês. E Deus continua dizendo: mas eu não vou com vocês. Vocês são um povo tão desobediente, tão obstinado, que a desobediência de vocês, o maltrato de vocês, poderia atrair o meu juízo contra vocês. Então vocês vão ter todas as bênçãos, grandes, pensa comigo, grandes bênçãos, tá? Pensa comigo, você recebeu uma terra nova, um lugar novo para você morar, de graça, você vai receber vitória sobre o povo que mora nesse lugar, e ainda vai ter um anjo assim para te acompanhar. Então assim, é muita bênção. Não sei se alguém já recebeu uma bênção, eu nunca recebi uma bênção assim, tá? Moisés pensa. Nesse meio tempo, nesse intermeio entre o que eu vou trazer para você e esse diálogo que acontece, existe uma coisa interessante no verso 7, olha só. Depois desse diálogo, né, depois de Deus ali, cara, eu não vou com vocês, não vou com vocês, vocês são muito desobedientes e tudo mais. O verso 7 traz o seguinte detalhe, olha só. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Então existia uma tenda fora do arraial, fora do acampamento. A gente precisa fazer esse parênteses aqui, essa pausa. A gente precisa fazer essa escala antes da gente chegar no destino final. Isso aqui é muito importante, olha só. Existia uma tenda que todos os que quisessem se encontrar com o Senhor, mesmo já havendo o sacerdócio levítico, todos aqueles que queriam se encontrar com o Senhor poderiam entrar nessa tenda. É o que o texto está dizendo. Pergunta se alguém entrava. Além de Moisés. Pelo contrário, o texto vai continuar dizendo que quando Moisés entrava, a galera saía para fora da sua tenda e ficava de frente para a tenda de Moisés, olhando. Existia uma mesma oportunidade de qualquer um que quisesse viver as coisas que Moisés vivia e via dentro da tenda do encontro. Estava livre para qualquer um. Hoje nós fazemos a mesma coisa. E é pior, porque o véu já se rasgou, a gente não tem sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. E a gente continua, igual o Tom Tinney fala no seu livro Caçadores de Deus, e a gente continua, ao invés de entrar pelo véu, a gente continua dançando na frente do véu, esperando que algum Moisés suba no nosso lugar e interceda por nós. Então existia o mesmo nível de intimidade que Moisés vivia, que estava disponível para qualquer um que quisesse. O problema é que o povo não queria. E hoje a gente faz exatamente a mesma coisa.
A gente está acostumado com águas rasas, acostumado com migalhas. Nos acostumamos a simplesmente saber e ser especialistas no que Deus fez no passado e estamos totalmente cegos e ignorantes do que Ele está fazendo agora. O que Deus está fazendo agora? O que Deus tem te falado agora? Hoje? O que Ele te falou hoje? O texto continua dizendo assim, ó, verso 12. Aí Moisés responde: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. E de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Aí já muda o cenário. Porque diante da não aceitação de Moisés, Deus muda a perspectiva. Que mostra que Deus é um Deus recíproco. Galardoador daqueles que o buscam. Você é muito amado por Deus, mas não significa que Ele o aprova. Não significa que você é íntimo. Porque a intimidade, o desejo, ele parte de nós. Deus continua sendo Deus, mesmo sem a gente. Mas o nível das águas que eu escolho mergulhar, vai determinar o nível dessa relação. O que transforma a minha vida é o quanto de fome e sede eu apresento diante do altar. É o quanto eu busco ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então, quando eu busco ao Senhor por quem Ele é, pode estar tudo errado. Eu continuo e permaneço nesse lugar. Porque eu sei em quem tenho crido, sei que é maravilhoso. E ainda que Ele não faça nada, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Moisés entendeu isso. Verso 15. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo dos demais povos da face da terra? Observe o que Moisés está dizendo assim. Ele, além de não concordar, ele ainda faz um pedido. Senhor, seguinte, cara. Muito da hora, terra, muito da hora a gente vencer a guerra, muito da hora o anjo que você vai enviar para nós. Só que é o seguinte, se você não for, eu não vou. Por favor, não peça para a gente ir se você não for. Como é que os outros vão saber que a gente pode contar com o teu favor? E aí entra a declaração chave. Como nós seremos distinguidos de outros povos se não for pela tua presença? O que eu vou falar agora é bem polêmico. Mas é bíblico. E muitas das vezes, nem mesmo aquilo que é bíblico, a gente está disposto a ouvir e aprender. Mas é minha função te dizer. O que nos diferencia não é a nossa teologia. O que nos diferencia não é a nossa doutrina. O que nos diferencia não é um dia de guarda que você reserva. O
que nos diferencia não é o quanto de Bíblia que a gente sabe. O que nos diferencia não é a frequência nos cultos, amados. O que nos diferencia dos demais povos da face da terra é o quanto de presença nós valorizamos, entronizamos, cultuamos e carregamos. O que nos torna diferentes dos demais povos da face da terra, como Moisés está dizendo: Senhor, como nós seremos distinguidos, como nós seremos diferentes, não se não for pela nossa teologia, não se não for pela nossa vestimenta, não se não for pela nossa circuncisão, não se não for pela nossa tenda de encontro, nem se for pelo nosso Shabá. Como saberão que a gente é diferente se a tua presença não estiver conosco? E aí nós trazemos isso para o dia de hoje, porque o que nos diferencia não são usos ou costumes, ou o que a gente deixa de fazer, ou o que a gente faz. O que nos diferencia é o quanto de presença nós honramos, valorizamos, cultuamos e carregamos. Se a presença de Deus não é o alvo dos nossos cultos, então não adianta a gente fazer culto, não adianta a gente fazer igreja, não adianta a gente ter agenda. Que nós possamos ter olhos que valorizem a glória. Que nós possamos ter olhos que fazem uma aliança de somente olhar para o Mestre. Profundidade das riquezas, do saber, do conhecer de Deus. Qual foi a última vez que você se relacionou ou recebeu revelação da santidade majestosa? Sabe, existem duas visões muito interessantes na Bíblia, uma em Isaías, outra em Apocalipse. Isaías 6, Isaías recebe uma visão do trono, e ao redor do trono ele observa que existem serafins, anjos com 6 asas, que eles cantam santo, santo, santo 24 horas por dia, 7 dias por semana. 800 anos depois dessa visão, João tem uma visão parecida em Apocalipse 4. Ele vê não agora anjos, mas vê seres viventes ao redor do trono cantando a mesma coisa. A gente está falando aqui de eternidade, mas se a gente pegar só o recorte, a gente tem pelo menos 800 anos de anjos e seres viventes ao redor do trono fazendo exatamente a mesma coisa e mais nada. Vamos tentar cantar santo, 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 meia hora sem parar. Só isso. Se você parar, se você chegar num anjo desse e perguntar, falar, mano, você não cansa de cantar não? Ele vai olhar para você e vai falar, é porque você não está vendo o que eu estou vendo. Oh, profundidade das riquezas do saber, o conhecer de Deus. Querido, qual foi a última vez que a gente se encontrou com a presença, cara? Qual foi a última vez que a gente não fez mais nada, simplesmente esperou Deus chegar e fazer o que Ele tem que fazer? A gente está tão preso, assim, sabe, arregimentado, travado na nossa própria liturgia, que parece que Deus não tem espaço, cara. Sabe, primeiro ou segundo? Acho que é 2 Reis. Não, 1 Reis, capítulo 8. Vai falar sobre os levitas. 1 Reis 8 vai dizer que os levitas estavam tocando, estavam ministrando ao Senhor, quando de repente uma nuvem da glória de Deus invadiu a casa, meus amados. Invadiu o santuário, invadiu o templo. E essa nuvem da presença de Deus, ela era tão intensa, ela era tão miraculosa, ela era tão sobrenatural, ela era tão poderosa, santa, majestosa, que eles pararam, eles não é que eles quiseram parar, eles tentaram continuar tocando e eles não conseguiram. Que a presença de Deus mexe com a nossa carne, por isso que a gente tem medo.
Por isso que a gente tem medo de que alguma coisa saia do cronograma que a gente monta. A gente tem medo do que Deus vai fazer. Porque a gente sabe que todo encontro com a presença, alguma coisa em nós vai morrer. Não tem como você se encontrar com a presença e continuar do mesmo jeito. Todos os homens que viram, ao lembrarmos de todos os homens que viram a glória de Deus, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E a gente tem medo que isso aconteça conosco, porque a gente está acomodado, confortável. E Deus não tem compromisso com o seu conforto. Ao invés de discutir as coisas que a gente pode ou não fazer como cristãos, né? A gente acabou se tornando mais conhecido por aquilo que a gente não faz do que por aquilo que a gente faz. E a gente se reúne em mesas para conversar aqui que pode e que não pode. Pode unha, não pode unha. Pode colar, não pode colar. Pode bateria, não pode bateria. Pode calça, não pode calça. E a gente fica se perdendo nesses debates sem sentido nenhum, sendo que, na verdade, a pergunta que deveria acontecer não é pode ou não pode. Porque a pergunta pode ou não pode, ela revela uma essência muito pior, que é o quão longe eu posso ir sem que as pessoas me julguem e sem que eu peque. Se a gente mudar essa perspectiva, a gente começa a perguntar: não quão longe eu posso ir, nem se as pessoas vão me julgar, mas o quão perto eu posso estar, o quanto eu posso morrer para mim mesmo, para que eu consiga estar mais próximo à presença, para que eu consiga provar mais aquilo que o Senhor é e do vinho que Ele apresenta, para que eu possa provar de forma mais intensa do banquete da sua misericórdia, da sua bondade. É isso, meus amados, essa é a essência da nossa fé, conhecer e prosseguir em conhecer. Quando Deus, Ele cria Adão, Ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Sabe qual é a primeira coisa que Adão vê na vida? A face de Deus. Ali nós encontramos o nosso propósito original. Não é fazer ministério, cara. Não é ser frequente em uma denominação, tá entendendo? Ouça com maturidade isso, porque eu não estou dizendo que você não deve frequentar a igreja. Na verdade, é uma ideia de Deus, é um design de Deus para este mundo de pecado. Vai ter fim, tá? Lá no céu você não vai precisar ministrar. Para que a gente conviva em irmãos, para que a gente se fortaleça, para que Deus seja honrado aqui nessa casa. Mas isso não é o principal. O principal é conhecer e prosseguir em conhecer. Tem gente que acha que a igreja é empresa. Que, se eu preciso ir no trabalho todos os dias, né? Por que eu não vou na igreja também com a mesma intensidade, amado? Na empresa, você é visto por aquilo que você produz. Na igreja, você é visto por quem Cristo é em você. Não confunda a performance que você tem que ter no trabalho com a performance que você acha que tem que ter dentro da igreja. Porque igreja não é sobre performar, igreja é sobre compartilhar. Não mensure, não reduza o nível da sua fé, da sua espiritualidade, da sua intimidade com Deus, a quanto de culto você vem. São 12 cultos no mês. Eu fui 11, estou bem. Não tá, cara. Você pode estar aqui, você pode estar na igreja e você pode estar com a cabeça em outro lugar. E aí? Observe que é muito mais profundo. Só que a gente tem tanto medo dessa profundidade que a gente abaixa o sarrafo para coisas bem mais superficiais, elencando o que a gente entende como espiritualidade, ações externas, essas pequenas ações externas, esse pequeno checklist. Existe mais, cara. Existe mais de Deus para nós. Existe mais do Senhor para nós. E eu não digo mais bênção, não digo bênção financeira, aumento salarial, carros, bens. Eu digo mais da presença, mais da revelação de quem Ele é. Aquilo que você acha que sabe não é nada comparado à eternidade de plenitude, de prazer que Deus é. Profundidade das riquezas, do saber, do conhecer de Deus. Davi era outro. Vamos lá para Salmos, capítulo 27 agora. Vocês sabem que dificilmente eu uso um roteiro, né, gente? Quanto mais fluir, melhor. Quanto menos de mim, melhor. Quanto mais
do Espírito Santo, a gente honrar, a gente cultuar melhor. E óbvio que eu sou um canal completamente imperfeito, talvez. Muitas das vezes o que eu acho que é o Espírito Santo pode ser minha própria carne, por isso que eu estou no processo de amadurecimento. Nós estamos no processo de amadurecimento, mas eu permito abrir mão das minhas vontades, às vezes de coisas que eu quero falar para deixar aqui, para deixar fluir. Espero que você esteja sendo abençoado. Já curte o vídeo aí, já compartilha, para quem precisa ouvir isso, que eu acredito que seja a mensagem mais relevante para a igreja nos dias de hoje. Salmos 27, verso 4, escrito por Davi, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi era rei, Davi poderia ter muitas coisas, Davi tinha muitas coisas, Davi tinha acesso a muitas coisas. A gente não está falando de uma vida qualquer, a gente está falando da vida de um rei. E ele mesmo sendo rei, tendo tudo à sua disposição, ele diz: uma coisa eu quero, e nada mais. Uma coisa eu peço, que eu possa estar na casa do Senhor, porque naquele contexto de antiga aliança, a presença do Senhor se restringia ao templo, ao santuário, ao Santo dos Santos, à Arca da Aliança. Hoje, ali a gente percebe em João capítulo 4, Jesus explicando à mulher samaritana que não era mais sobre templos, não era mais sobre lugares, mas sim sobre adoradores, sim sobre corações, sim sobre adoração em espírito e em verdade. As coisas mudaram, as coisas se tornaram um pouco mais acessíveis, mas o princípio é o mesmo. Ele estava muito afim da presença de Deus. Dentre todas as coisas que o reino poderia lhe oferecer, que a vida de um rei poderia lhe oferecer, ele só foca em uma: se encontrar com a presença todos os dias. Ele não só diz uma coisa peço, mas eu vou buscar. Então não é só uma coisa que eu peço e espero, eu peço, mas eu vou atrás. Eu peço e eu procuro. Eu peço e eu quero. Então não é algo passivo, é algo ativo. Eu peço, mas eu estou indo atrás. Eu peço, mas eu estou buscando uma bênção. Não, o abençoador. Profundidade das riquezas, do saber, conhecer de Deus. É o que nós estamos buscando. É o que nós estamos procurando. O cara era rei, velho. Mesmo sendo rei, tendo uma vida que talvez a gente nunca tenha. Ele só queria uma coisa. Ele só queria uma coisa. Será que a gente tem se perdido em tantas coisas e a gente não consegue escolher uma, a principal? Quem tem sido o personagem central dos nossos cultos, o ser humano ou a presença de Deus? Sabe, Israel nos mostra ali em Números 2:17 que as 12 tribos elas se posicionavam em três tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, e no meio delas existia um lugar reservado à tenda do encontro. Então todas as vezes essas tendas elas se viravam à sua frente para a tenda do encontro. Norte, sul, leste, todas as tendas em todos os pontos cardeais viravam. Isso representa, sabe o quê? Uma cultura onde a presença de Deus não é o primeiro, mas é o centro. E tudo parte da presença. Não é das nossas ideias, não é da nossa teologia, não é da nossa doutrina, não é da nossa oratória, do nosso discurso eloquente. É da presença. Arrependimento, cura, manifestações sobrenaturais, ensino, adoração, louvor, tudo parte da presença. Quanto de presença nós temos cultuado, quanto de presença nós temos honrado. Chegamos num ponto de que os nossos cultos, as nossas programações é sobre todas as coisas, menos sobre o Senhor. Entronizamos várias coisas, menos o Senhor.
Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Isso é usado por muitos pregadores, para muitos apelos da porta do nosso coração, e faz sentido. Só que essa palavra é uma palavra para a igreja. Isso mostra que é possível fazer igreja e estar do lado e Jesus está do lado de fora. Percebe como é mais profundo? Percebe que igreja não salva ninguém. Igreja é uma ideia de Deus para o nosso fortalecimento, faz parte. E é extremamente importante. Mas estar em uma igreja não te torna íntimo. O que te torna íntimo é o nível da sua fome, da sua sede, por conhecer quem Ele é, por se relacionar com Ele é. Eu abandono tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, para buscar uma coisa. Eu pego, eu vendo tudo que eu tenho, e eu busco pela pedra preciosa, pela pérola de grande valor. O reino dos céus é isso, é alguém que vendeu tudo, deixou tudo para trás, e se apegou a uma coisa, uma pedra preciosa, porque não existe nada mais que satisfaça a nossa alma, a não ser a presença de Deus, a não ser Jesus em nós, a esperança da glória. Profundidade das riquezas, do saber, conhecer de Deus, é o que nós estamos buscando. É o que nós estamos procurando. Sabe, meus amados, não sei se você está sendo tocado aí, eu estou. Eu estou tendo uma ressignificação da presença. Ah, Deus, o que nos resta se não for pela Tua presença? Como nós seremos distinguidos de outros povos se não for pela Tua presença? Fascina os nossos olhos mais uma vez, Jesus, com a Tua beleza, com Teus olhos de fogo, Teus cabelos brancos como a neve, brancos como a lã, Teu manto vestido de sangue. Perdoa-nos, Pai, para a gente ser tão indiferente, para a gente não cantar de coração. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao lugar onde tudo começou. Leva-me de volta ao primeiro amor. Leva-me de volta ao lugar onde tudo começou. Leva-me de volta ao primeiro amor, pelo brilho do Teu olhar, Senhor, a doçura da Tua voz. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Meu prazer é Te adorar, Senhor. Meu prazer é Te adorar, Senhor. Meu prazer é Te adorar, Senhor, em espírito, em verdade. Leva-nos de volta para um lugar do Santo dos Santos. Quem pisa neste lugar não quer estar em outro. A gente fica se perguntando por que tantos jovens saem da igreja. Porque não existe presença, cara. Porque a gente apresenta migalhas para pessoas que têm fome de pão da vida, o pão verdadeiro, o pão que satisfaz. A gente faz isso aqui, a gente oferece migalhas. Aqueles que querem mergulhar nas águas da vida, a gente oferece gotas. Não chegou a hora de novas fórmulas, não chegou a hora de novos métodos.
Chegou a hora de voltar para um lugar da qual a gente nunca deveria ter saído. Um ambiente de glória, onde somos transformados. Ah, Jesus, como nós te amamos. Que tu sejas o primeiro, Jesus. Que tu sejas o primeiro, o centro, o único a ser cultuado em nossas vidas. Derrube todos os altares, Pai. Derrube todos os altares, Espírito Santo, que foram levantados para outros tipos de ídolo. Talvez o nosso ministério, talvez as nossas agendas, talvez a nossa igreja, talvez pessoas tenham ocupado o trono do nosso coração que deveria pertencer só ao Senhor. E o Senhor tem liberdade neste momento, não só na minha vida, mas na vida de quem está assistindo isso agora, de derrubar os altares. Leva-nos ao lugar de paixão por Ti. Leva-nos a um lugar de fascinação pela Tua face. O fascínio. As lágrimas nos olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Isso aqui não é teatro, cara. Isso aqui é... Antes de eu pregar para você, eu já estou sendo pregado. Levo no meu corpo as marcas daquilo que eu estou falando. Mas a minha indignação não cabe dentro de mim. Com aquilo que a gente tem vivido em comparação àquilo que a gente pode viver. Não para engrandecer nosso nome, mas por a gente perceber a plenitude da glória. Quanto que a presença ela pode nos satisfazer. E o quanto de nós mesmos, com prazer, nós abandonamos para que Cristo viva em nós. A gente prega e fala sobre tantas coisas e o principal a gente deixa de lado. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, assim como eu estou sendo ministrado neste momento pelo Espírito Santo. Compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. Vamos voltar para um lugar de paixão, um lugar de lágrima nos olhos, um lugar de fogo no coração e fogo nos ossos. Que ao tocarmos as orlas das vestes, do que antes era só uma visão de Isaías, agora uma mulher sem nome tocou. Tocou e ela nunca mais foi a mesma. Hoje nós tocamos na orla das vestes, com a intenção de nunca mais sermos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém.